E aí galera, beleza? Eu sou o Shark, esse aqui é o canal Império Científico. E hoje eu estou trazendo o segundo vídeo da série em homenagem ao profissional de educação física, com o tema Educação Física e Inclusão. Então, roda a vinheta. Galera, antes de entrar no tema do vídeo, deixa eu fazer um merchandising aqui, porque eu estou muito contente. Como vocês viram, a vinheta do canal mudou e agora nós temos uma logomarca, um logotipo muito bacana. Isso ali foi criação da minha grande amiga Larissa, dona da Rime Comunicações, que é uma loja de designer gráfico pela internet. Então, está aparecendo aqui a logomarca do site dela com contato, mas eu vou deixar o link da página do perfil do Instagram e o número do WhatsApp da loja também, para caso vocês precisarem de algum serviço gráfico, procurem a Larissa, que ela tem uma qualidade muito boa e os preços dela também são muito bacanas. Agora vamos partir para o tema do vídeo. Antes de entrar na educação física como inclusão, temos que falar o detalhe histórico da inclusão. Temos que mencionar essa parte. Como foi mencionado no vídeo 1 dessa série, a educação física ela é dividida em períodos. E o detalhe da exclusão dos indivíduos também vem por períodos. Então vamos voltar lá no homem primitivo, onde que eles sobreviviam praticamente da caça, pesca e coleta de frutos, por aí vai. Então, nesse período, os homens, os seres humanos, eles eram nômades. Então, quando tinha algum indivíduo idoso, deficiente, ou que tenha ganhado uma deficiência em decorrência de uma luta contra a tribo ou por caça, ele poderia ter perdido um braço, uma perna, esses indivíduos, eles eram abandonados, eles eram excluídos da tribo, porque eles eram considerados muito dependentes e se a tribo fosse ficar dando muita atenção para eles, os membros todos daquele grupo poderiam ter a sua sobrevivência comprometida. Então, até nesse período, dá para compreender o porquê da exclusão de determinados indivíduos. Com o passar do tempo, aí chega até o pensamento grego que eles eram incluídos ou excluídos da sociedade de acordo com algum título que ele tivesse. Por exemplo, um indivíduo ele é ou não escravo. Ele era incluído ou excluído da sociedade, como eu disse, devido a um título que ele tivesse, um adjetivo específico. Com a evolução dos anos, esse pensamento ainda ficou muito no título, mas ainda tinha aquela visão teocêntrica, que é Deus no centro das coisas, em que a religião dizia que as pessoas que tinham alguma deficiência, aí nesse caso voltava exclusivamente para as pessoas com deficiências ou síndromes, que as pessoas que tinham esses problemas, entre aspas, naquele período, eles eram possuídos por demônios e por causa de um castigo divino. Como algumas tribos também, exemplo uma da Tanzânia, que foi citada na literatura utilizada para fazer esse roteiro, ela não excluía os seus idosos nem seus doentes, nem muito menos os seus deficientes, porque eles tinham aquela visão de que aquela pessoa estava sob efeito de demônios. E castigar esse indivíduo poderia cair um castigo maior ainda sobre a tribo. Então, dá para ver que mesmo entre Europa e África, existia um pensamento parecido, voltado para essa parte do divino, que também aceitava que naquele período eles não tinham ciência e tecnologia para poder analisar essas síndromes, essas peculiaridades do ser humano. Ou de outros animais também, que pode acontecer deles nascerem com alguma deformação, alguma deficiência. Só que no mundo animal, a maioria das vezes, esses indivíduos são excluídos como era feito nas tribos primitivas dos seres humanos. Porém, após a Idade Média, vem o Renascimento e começa-se a iniciação científica. Essa iniciação científica trouxe muitas pesquisas voltadas nessa área, que causou um outro grande problema para essas pessoas que fugiam dos padrões, dos parâmetros dos testes. Que eles mesclavam não o título do indivíduo, mas sim o indivíduo e sua essência.
tanto é que Descartes, ele disse, eu existo, porém eu penso. Então é nessa parte. Então se a pessoa ela tivesse uma deficiência cognitiva, por exemplo, deficiência intelectual, ele era considerado um inútil naquele período, porque eles viam muito produção. Se eu não consigo produzir para a sociedade, eu vou ser excluído. E esse pensamento durou muito tempo. Ele começou a ter uma mudança, foi durante o século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial. Porque eu preciso de pessoas produtivas e pessoas que possam consumir os bens produzidos. Então, algumas dessas pessoas eles começaram a ter uma certa utilidade em outras áreas. Utilidade, tá? Eles eram excluídos, como trabalhar em igrejas ou alguma biblioteca. Um fato muito marcante que dá para observar isso é o Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo. Quem não leu o livro tem a oportunidade de ver o desenho da Disney. Se não me engano, é a Disney mesmo que produziu uma animação sobre o Corcunda. Então, ou seja, dá para ver que ele era excluído. Ele trabalhava ali, ele era um ajudante dos padres. Entendeu? Então, é esse tipo de tarefa que eles tinham para poder ficar excluídos e ninguém ter um contato muito grande com eles. E quem tinha, sempre tinha aquele desprezo. No decorrer dos anos, após a Revolução Industrial e um pouco da mudança do pensamento de inclusão, veio em meados do século passado um médico que era o Ludwig Guttmann, que criou, que na minha opinião foi o maior marco da inclusão de deficientes na história. Ele criou os primeiros jogos para deficientes, que eu não vou entrar neles agora, que hoje em dia geraram os Jogos Paralímpicos. Então, se alguém quiser, depois deixa um comentário aqui, que aí eu faço um vídeo só sobre desporto paralímpico. E a partir dessa iniciativa do médico Guttmann, na década de 70 até 1990, mais ou menos, eles tinham um pensamento não de inclusão, mas de integração. O que era integração? Era pegar aquele indivíduo deficiente, ou que era excluído da sociedade de alguma forma, e incluir num espaço de convivência com todos os indivíduos. Só que essa integração ela não dava o devido suporte para aquela pessoa que estava sendo integrada. Por exemplo, é o mesmo que ter um clube onde não pode entrar deficiente visual. Aí, com o pensamento da integração, eles passam a deixar esse cego frequentar aquele clube. Porém, dentro do clube não tem nenhum recurso de acessibilidade para aquele deficiente visual, tipo piso tátil ou alguma outra sinalização, ou até mesmo um suporte, caso esse indivíduo que tem deficiência visual queira, por exemplo, nadar e não tem ninguém para dar um suporte para ele, uma ajuda. Então, você só colocar indivíduo junto com outros, você não está contribuindo com a inclusão. Você está, na minha opinião e na opinião de muitos autores, você só está enfatizando a deficiência dele e não a potencialidade que ele pode ter. Depois dos anos 90, aí vem o pensamento de inclusão, que era o quê? Você incluir aquele indivíduo no ambiente e dando as condições para que ele possa participar das mesmas atividades que as outras pessoas. Por exemplo, vamos supor que você tem um aluno com uma deficiência específica na escola. Você vai dar uma aula de educação física para aquela turma que tem esse aluno. Então, por exemplo, você adaptar a sua atividade de forma que todos participem, sem estigmatizar aquele que tem a limitação, aí você consegue fazer inclusão. Você colocar uma rampa para um cadeirante, você está proporcionando inclusão, ou seja, com poucas coisas. Infelizmente, nem todos no Brasil estão adaptados e treinados para esse público, atender esse público com eficiência. Porque agora vamos entrar mais efetivamente na educação física. Você tem que incluir essas pessoas, fazer um trabalho bem sistematizado e orientado, pois
você vai fazer um desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento psicomotor desse indivíduo. A partir da atividade física ou cognitivo, você consegue despertar interesse, a convivência, sociabiliza esse indivíduo, fora que podemos lembrar que você cria novas conexões sinápticas, ou melhora aquelas que já existem. Então, todo o trabalho psicomotor e de lazer para essa pessoa, você cria uma vontade, uma autoestima, você melhora a motivação desse indivíduo. Então lembre-se, gente, não é só você garantir que ele participe ou fique no mesmo ambiente que as outras pessoas, você tem que garantir a efetividade dessa participação. Você tem que ser o mediador entre a pessoa com deficiência e aqueles não deficientes. Além de você proporcionar uma experiência diversificada para os seus alunos. Por exemplo, você vai dar uma aula de goalball, já que você tem um aluno cego. Aí você vendo os outros alunos, eles vão ter uma prévia do que é a experiência de um cego, do dia a dia de um cego. Eles nunca vão saber efetivamente como é a vida de um cego, porque eles não são. Mas você cria uma experiência nova para aqueles não deficientes e consegue fazer a inclusão efetiva com aquele indivíduo que normalmente a sociedade inteira excluiu ele a vida toda. Então, lembre-se da qualidade das atividades. Sempre pense na forma melhor possível para você atender determinado indivíduo, porque imagine que você tem um aluno, um amigo com uma lesão medular, que seja na altura da lombar. Então ele é só é paraplégico, tem uma diplegia. Imagine que você teria esse problema, entre aspas, que não é um problema, e se coloca no lugar dele. Como que você queria que fosse atendido por outra pessoa? Entendeu? Lembre-se, deficiência não é ineficiência. Você tem que sempre pontuar as qualidades do indivíduo e não a deficiência dele em si. Exemplo disso é o nosso Stephen Hawking, que morreu há pouco tempo. Um dos maiores cientistas da história, e ele era tetraplégico por causa da doença que ele desenvolveu, que ele teve e ela progrediu. Então, gente, lembre-se, inclusão é diferente de integração. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, siga o canal nas redes sociais, dê uma passada na página da Larissa, se você precisar de algum serviço de designer gráfico. Deixe seus comentários sobre sugestões de temas ou o que vocês acharam desse vídeo, porque a opinião de vocês contribui e muito para o canal que possa melhorar. E vamos expandir as fronteiras do conhecimento científico e que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Então, beijo e até mais.